Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Sejam muito bem-vindos para mais uma análise super detalhada das questões do Enem, a análise mais completa que você vai encontrar aqui na internet. Para cada questão, é uma aula completa do assunto envolvido. Hoje nós vamos analisar a questão número 97 da prova do Enem Principal, ano 2023, caderno azul. Se você, meu querido aluno, já é seguidor, já chega deixando o like para ajudar o trabalho do professor. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e eu super recomendo que você entre na página principal do canal, vai lá na aba das playlists e tá tudo lá separado. Enem 2022, Enem 2021, Principal, PPL, tem tudo aqui para você ter a melhor preparação para a prova do Enem. Galera, questão muito top essa do Enem, vai abrir um espaço para eu falar várias coisas importantes. Se você ficar nesse vídeo até o final, você vai aprender muita coisa nova. Vamos primeiro fazer a leitura atenta do enunciado, né, que diz o seguinte: um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Acho que todo mundo já deve ter feito isso aí pelo menos uma vez na vida, né? E aí a questão ela quer saber justamente a aceleração desse processo é ocasionada ou causada pelo quê? Acúmulo de gás etileno, redução da umidade do ar, aumento na concentração de CO2, distribuição da intensidade luminosa ou isolamento do contato com oxigênio atmosférico. Eu acredito que, talvez pela falta de conhecimento desse assunto, muitos alunos acabariam marcando a letra E. Porque o cara pensa, bota no recipiente fechado, isola do oxigênio atmosférico, deve ser isso. Mas já te antecipo logo de cara que não é. Para a gente começar a análise completa dessa questão, a ação de comprar frutas e legumes verdes hoje se tornou cada vez mais comum, galera. Porque aí tem-se que levar uma série de fatores, né? Independente da qualidade do produto, existe o tempo de colheita até o tempo de prateleira de supermercado. E esse tempo é interessante que o produtor garanta que o alimento vai chegar íntegro na prateleira do supermercado. Por isso que, basicamente, hoje em dia, os produtores eles não esperam mais o alimento ficar verde, né? Se você vê aqueles caminhões que transportam banana, por exemplo, as bananas todas verdes, aí chega no supermercado verde e lá elas vão amadurecendo. E o que acelera bastante esse amadurecimento é justamente o fato delas estarem todas compactadas, todas juntas, uma pertinho da outra. Acho que você já deve ter visto também não só a questão de colocar os abacates no recipiente, mas minha falecida avó, ela falava, por exemplo, para a gente embrulhar em folha de jornal. Meu filho, você quer comer logo a banana? Então, embrulha aí na folha de jornal, deixa ela aí por algum tempo que ela vai amadurecer mais rápido. E, de fato, isso aqui acontecia. Então, fica nítido que não tem necessariamente a ver com isolar a substância, a fruta, no caso, do contato com oxigênio. Até porque o jornal não teria essa capacidade de promover um isolamento eficiente. Tem sim a ver com algo que é produzido pela própria fruta, pelo próprio legume, que você, ao embrulhar, você de alguma forma concentra aquilo ali. Se você já assistiu uma boa aula de química orgânica, o professor já deve ter te explicado que isso é uma característica do gás etileno. Calma, que apesar de eu já estar te dando a resposta da questão, eu vou muito além ainda na minha análise. O negócio aqui está só começando. O mundo de conhecimento que eu vou passar para você está só começando. Isso sim tem a ver com o acúmulo de gás etileno. O gás etileno, ele é muitas vezes considerado ou popularmente conhecido como o gás do amadurecimento, tá? Porque ele é produzido pelas frutas. As frutas produzem uma certa quantidade desse gás
E aí, quando você coloca elas juntas, as frutas juntas, ou você coloca elas num recipiente fechado, você acaba necessariamente aumentando a concentração desse gás. E como esse gás ele promove o amadurecimento das frutas, esse amadurecimento acontece de uma forma acelerada. Aqui uma das coisas que me chama a atenção, que eu posso colocar para vocês também em termos de conhecimento, fora tudo que eu já falei, o etileno ele é uma nomenclatura como se fosse uma nomenclatura não sistemática, ou como a gente fala também não oficial. Para que gás? Quem é o etileno, professor? Bom, primeiro que etileno, para a gente começar aqui, ó, etileno, galera, é a mesma coisa que eteno. Apesar do que esse nome eteno é o que é o conhecido nome IUPAC para essa substância. Lembrando que o nome IUPAC é o nome que a União Internacional de Química Pura e Aplicada confere para os compostos. São os nomes que a gente chama de nomes oficiais, os nomes triviais. No entanto, aliás, os nomes sistemáticos, perdão. Só que, no entanto, muitos desses nomes não são utilizados no dia a dia. Então, você vai ver as pessoas falando muito de etileno. Dificilmente você vai ver uma pessoa falando eteno ali numa fábrica, por exemplo, que produz esse gás, enfim. Qual que é a estrutura química do eteno, galera? Vamos colocar aqui para eu mostrar algumas propriedades dessa substância para vocês, tá? O eteno, ele apresenta uma molécula com 2 carbonos, uma dupla e 4 hidrogênios, tá? Portanto, sua fórmula molecular é C2H4. O eteno, ele faz parte da função orgânica dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos que têm exclusivamente carbono e hidrogênio. Então, o eteno, como ele só tem carbono e hidrogênio, ele é considerado um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, galera, eles são divididos em várias subclasses. Alcanos, alcenos, alcinos, dienos, aromáticos, ciclanos, tem uma porrada de coisa, tá? Em particular, o eteno, ele faz parte da classe dos alcenos. O que são alcenos, professor? São hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla. Como o eteno possui uma ligação dupla, ele é considerado um alceno. Os alcenos, eles têm fórmula geral CnH2n. Isso aqui é o que nós chamamos de fórmula geral dos alcenos. O que essa fórmula geral me diz, professor? Ela me diz que um alceno que tem N carbonos, ele terá 2N hidrogênios. Em outras palavras, em todo o alceno, o número de hidrogênios será sempre o dobro do número de carbonos. Então, se um alceno tem 2 carbonos, ele vai ter 4 hidrogênios. Se um alceno tem 3 carbonos, ele vai ter quantos, meu querido aluno? Isso, 6 hidrogênios e assim por diante. Então, essa acaba sendo a lógica básica de um alceno. Outra coisa que eu posso falar para vocês também, galera, é sobre a hibridação dos carbonos aqui do alceno. Como os dois são iguais, eu vou levar em consideração só um, tá? Mas os carbonos no alceno, nesses carbonos de dupla, eles têm uma hibridação sp2. Hibridação do tipo sp2 acontece quando o carbono ele aparece fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Nós dizemos que ele tem hibridação do tipo sp2. Uma das formas de você lembrar, e aí aqui é tipo um macetinho, para lembrar a hibridação do carbono, que aliás é super importante, eu vou até abrir um espaço aqui para falar mais detalhes para vocês, tá? O carbono ele pode aparecer de várias formas. Ele pode aparecer fazendo 4 ligações simples. Quando isso acontecer, a hibridação dele é sp3. O carbono ele pode aparecer fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Quando isso aqui acontecer, a hibridação dele é sp2. Ou o carbono ele pode aparecer fazendo uma tripla e uma simples ou 2 duplas. Em termos de hibridação vai ser a mesma coisa. Nesse caso, ele é considerado hibridação sp. Tem gente que acaba decorando isso, mas uma forma de você memorizar é que a soma dos expoentes aqui na hibridação é o número de nuvens eletrônicas que ficam ao redor do carbono.
Nuvens eletrônicas, ligação simples, dupla ou tripla conta como uma nuvem eletrônica. Então, se vocês observarem aqui a soma dos expoentes, ó, 1s mais 3p's não dá 4, isso significa que a hibridação sp3 é a hibridação para 4 nuvens eletrônicas. E onde é que tem 4 nuvens eletrônicas, professor? Está aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Carbono apresenta 4 nuvens eletrônicas. A hibridação sp2, gente, é a hibridação para 3 nuvens eletrônicas. Se você somar os expoentes, dá 3. A dupla ligação conta como uma nuvem eletrônica, tá, gente? Então, observem, ó, 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Então, hibridação do tipo sp2. O carbono, quando ele aparece fazendo hibridação sp, a hibridação sp é a hibridação para 2 nuvens eletrônicas. Ligação tripla conta como uma nuvem eletrônica. Reparem que a soma dos expoentes está dando 2. Então, aqui, uma nuvem eletrônica, 2. Ou aqui embaixo é a mesma coisa, né? Ó, 1, 2 nuvens eletrônicas. Então, nós temos a hibridação para 2 nuvens eletrônicas. Esse carbono, galera, quando ele aparece com hibridação sp2, ele tem um ângulo de ligação, tá? Aqui no caso da hibridação sp3, esse ângulo de ligação entre os carbonos ele vale 109 graus e 28 minutos, o que confere ao carbono uma geometria que nós chamamos de geometria tetraédrica. Quando o carbono aparece com 3 nuvens eletrônicas, que é o caso aqui, ó, esses ângulos de ligação eles são aproximadamente de 120 graus, que aí soma 3 ângulos desse e dá a circunferência que são 360, tá? Então, na hibridação sp2, nós temos ângulos aqui de 120 graus e a geometria é uma geometria trigonal plana ou simplesmente trigonal. Na hibridação sp, o carbono ele apresenta uma geometria totalmente linear e o ângulo de ligação vale 180 graus. Aqui eu botei graus Celsius, ó, nada a ver, né? Mas tudo bem. 180 graus, galerinha. 180 graus é o ângulo de ligação do carbono, que ele tem justamente o formato de uma linha. Não confundir etileno com acetileno. E aqui eu vou colocar como observação, tá? Acetileno é o nome de um hidrocarboneto mais conhecido como etino. E o etino é aquele hidrocarboneto que tem uma ligação tripla entre carbonos, tá? Então, ele é um alcino, pertence à subclassificação dos hidrocarbonetos, ele pertence à classe dos alcinos. No caso, o acetileno, ele é um gás muito utilizado em maçaricos, ele é bastante inflamável. O etileno também é inflamável, mas o acetileno é utilizado para esse fim específico, tá, galera? Então, e outra coisa que eu quero falar para vocês é que o etileno, ele serve para muita coisa, galera. Na indústria, ele serve para muita coisa. Ele serve para a produção de plásticos. Ele pode ser utilizado, por exemplo, na produção de etanol. Ele pode ser utilizado na produção de sacolas, né? Sacolas de polietileno. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, galera, é sobre plástico verde. Plástico verde é um tema muito forte na prova do Enem. Porque, olha só, como é que a gente pode produzir plástico, polietileno, por exemplo, sem ser derivado do petróleo? Porque hoje em dia, basicamente, nós produzimos plástico a partir do petróleo. Como é que a gente pode produzir plástico? Professor, o etileno é matéria-prima, né? Matéria-prima para os plásticos, não é? Sim. Como é que a gente consegue produzir etileno sem ser de fonte de petróleo? A gente pode pegar o etanol. O etanol, todos vocês sabem que é um combustível derivado da cana-de-açúcar. A gente faz a desidratação desse etanol. A desidratação, nesse caso, é em ácido sulfúrico, uma temperatura ali por volta de 170 graus, é uma desidratação intramolecular. Nós formamos um alceno, que é justamente o etileno, mais água. Vejam, essa reação produziu etileno. O etileno é matéria-prima para a fabricação de plásticos. Então, vejam outro contexto que isso pode aparecer. Se o Enem te perguntar plástico verde, é um plástico cuja matéria-prima é de origem vegetal. Que matéria-prima é essa? O etanol, que é extraído da onde? Da cana.
matéria-prima de origem vegetal. Nós fazemos a desidratação desse etanol e obteremos etileno, o mesmo etileno vindo do petróleo, só que a diferença foi a fonte. E a partir do etileno você pode fazer numa reação de polimerização por adição o polietileno e vários outros polímeros que são obtidos a partir do etileno, PVC, tem tantos, galera. Boa parte dos polímeros de adição são produzidos a partir do etileno. Então, fiquem ligados nessa dica aí do plástico verde. Então, não tem relação com redução da umidade do ar, isso independe da umidade. Não é pela concentração do CO2, porque o gás etileno, gente, ele é um gás produzido pelas frutas, tá? E utilizado para o amadurecimento das mesmas. Não tem a ver com diminuição da intensidade luminosa, até porque o frasco pode ser transparente. E, como eu falei para vocês, que a resposta que eu acho que a maioria marcaria, a letra E não tem a ver com isolamento do oxigênio aí do ambiente, beleza? Quero saber, meu querido aluno, se esse vídeo te agregou, se você gostou, se trouxe conhecimento, vocês gostam de resoluções assim, ó? Vocês viram tanto de detalhes que eu trouxe em uma única questão? Foi uma aula do assunto e eu fui muito além, acabei falando aqui de hibridação para vocês. Sempre trago em cada resolução aqui do canal um extra para você arrebentar na prova do Enem, beleza? Vou ficando por aqui, conto com o seu like. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!